Nós estamos aqui dessa vez para trazer novamente um vídeo sobre operações com números, mas vamos ver mais a fundo a operação com os números naturais, as principais operações. Eu sei que eu já vi com vocês, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos ver o que é o conjunto dos números naturais e como resolver também as expressões numéricas. Vamos ao vídeo então? Conjunto numérico, né? O que é um conjunto numérico? Conjunto geralmente dá a ideia para a gente de um agrupamento de coisas. Então, um conjunto de figurinhas, um conjunto de botões, um conjunto de roupas, né? Então, conjunto sempre dá conjunto de frutas, dá a ideia de agrupamento de coisas. E quando essas coisas que a gente está agrupando são números, a gente fala que o conjunto é um conjunto numérico. O conjunto dos números naturais, né? Os conjuntos numéricos, eles vão surgindo com o tempo, com o desenrolar da história, com a necessidade, vai aparecendo novos conjuntos. E o conjunto dos números naturais, ele vai ser o primeiro conjunto. Hoje, nós temos vários conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros, dos racionais, dos reais, dos irracionais, dos complexos. Então, à medida que vai se precisando mais operações, vai se surgindo novos conjuntos. E o interessante, se vocês puderem ver nessa última imagem, os naturais está aqui. Os inteiros, ele vai pegar os naturais e mais alguma coisa. Depois, os racionais vai pegar os naturais, os inteiros e mais alguma coisa. E sempre vai se acrescentando. E vamos lá, então, para os naturais. Então, o conjunto dos naturais ele é representado pela letra N, maiúsculo. Ele foi o primeiro conjunto que surgiu por conta da necessidade de se contar, de realizar contagens. Então, os seus elementos são os números formados apenas por algarismos. Então, tem o conjunto dos números naturais aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e vai em frente. Então, essa chave que a gente tem aqui no início e no final, ela é utilizada para representar o conjunto. E ela sempre que você vê essa chave, uma sequência dentro, você vai pensar que aí está representado um conjunto. E essa reticências, esses três pontinhos aqui no final, quer dizer que esse conjunto é infinito, não tem fim, ele vai embora, ele continua acrescentando elementos aí. O conjunto dos números naturais, então, ele inicia no zero. É o único conjunto numérico que tem um início, só que não tem fim. Os outros não vão ter nem início nem fim. Então, outro detalhe também que é bom vocês já irem acostumando, é quando a gente coloca esse asterisco aqui, ó, como expoente do N, como se fosse assim, ele sobrescrito, como se fosse um expoente. Isso quer dizer que eu estou tirando do conjunto, e se essa notação a gente usa para qualquer conjunto daqui para frente, quer dizer que eu estou tirando o zero. Não tem o zero no conjunto, né? Então, o conjunto dos números naturais não nulos, tira o zero fora. Então, esse conjunto dos números naturais, aí está escrito que ele admite apenas duas operações, adição e multiplicação. Mas ele também admite a potenciação, tá? Então, como é que são as operações e as propriedades? A gente já viu, vamos rever rapidamente. A adição, adicionar, somar, é reunir duas ou mais quantidades de uma mesma coisa, de uma mesma espécie, numa só quantidade. Então, as quantidades a somar, a gente chama de parcela. E o resultado da soma, a gente chama de soma ou total. E quais são as propriedades da soma? Tem a comutativa, que é aquela que a ordem das parcelas não altera a soma.
Tem a associativa, se eu tiver mais de duas parcelas, 3 ou mais parcelas, eu posso juntar elas de 2 em 2, de 3 em 3, eu posso fazer essa associação, não importa as parcelas que eu associar. E tem o fechamento, quer dizer que fechamento é relacionado a conjunto numérico. Então, se eu estou somando dois números naturais, eu vou obter obrigatoriamente um número natural. E tem o elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. A próxima operação é a subtração. Subtrair é tirar, achar quantas unidades uma quantidade é maior, excede a outra. Então, é como se eu fizesse uma coisa menos a outra. Nessa operação, a gente tem o minuendo, o subtraindo, que é aquilo que eu estou tirando, e o resultado da continha a gente chama de resto. Então, minuendo é o que está sendo, é o maior número do qual está sendo tirado, o subtraindo, e o resultado é o resto. Então, quais as propriedades da subtração? A subtração não tem todas aquelas propriedades da adição, não. Então, as propriedades são meio diferentes. Somando ou subtraindo uma mesma quantidade, se eu somar ou subtrair a mesma quantidade no minuendo e no subtraindo, eu não vou alterar o resto. Vai continuar o mesmo resto. Outra coisa, somando ou subtraindo uma quantidade, se eu somar alguma coisa, subtrair alguma coisa do minuendo, eu vou fazer a mesma alteração no resto. Então, o resto vai ser aumentado ou diminuído dessa quantidade que eu somei ou subtraí. Agora, se eu somar ou subtrair uma quantidade no subtraindo, o resto, se eu somar, o resto vai ficar diminuído daquela mesma quantidade. Se eu subtrair do subtraindo, o resto vai ficar aumentado da mesma quantidade que eu subtraí. Se eu somar todos os termos da subtração, quer dizer, eu somar minuendo mais subtraindo mais resto, eu vou ter o dobro do minuendo, vou ter 2 vezes o minuendo. Da mesma forma que se eu somar o resto com subtraindo, eu vou ter o minuendo. Então, a subtração não possui as mesmas propriedades da adição, isso eu já falei. E o resto varia no mesmo sentido do minuendo. Quer dizer, se o minuendo aumentar, o resto aumenta o mesmo tanto. Se o minuendo diminuir, o resto diminui do mesmo tanto. E no sentido oposto do subtraindo. O que você fizer no subtraindo, você faz o inverso com o resto. Então, se eu aumentar o subtraindo, eu diminuo o resto. Se eu diminuir o subtraindo, eu aumento o resto. Outra operação importante é a multiplicação. Multiplicar é reunir quantidades iguais. As quantidades a se multiplicar chamam-se fatores. E o resultado da multiplicação chama-se produto. Então, aqui no exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu tenho quantos 2 aqui somando por ele mesmo? Todos os números são, todas as parcelas iguais. Então, eu conto quantas parcelas são e ponho 5 vezes a parcela. Isso é multiplicação. O 5 e o 2 a gente chama de fatores. As propriedades da multiplicação. Então, a comutativa. Tanto faz eu fazer 5 vezes 3 como 3 vezes 5. A ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. Associativa. Da mesma forma da adição, eu posso associar. Se eu tiver 3 ou mais fatores, eu posso juntar eles de 2 em 2, quaisquer 2, né? Posso fazer 3 vezes 5 para depois fazer o vezes 8, ou posso fazer 3 vezes e fazer depois 5 vezes 8. Fechamento, igual eu falei, é a mesma propriedade, é referente a conjuntos numéricos. Então, se eu estou multiplicando dois fatores naturais, que pertencem ao conjunto dos números naturais, o resultado vai ser o produto também
vai fazer parte dos números naturais. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quer dizer, quando eu multiplico por 1, eu não altero o número. Distributiva. Essa é uma propriedade nova, né, em relação à adição, e ela é em relação à adição. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, 5 vezes uma soma, eu posso distribuir, fazer 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Então, vai ficar 5 vezes 2 mais 5 vezes 3. Agora, a próxima é a divisão. O que é dividir? Dividir é eu ver quantas vezes um número é maior que o outro. A divisão é o inverso, é a operação inversa da multiplicação. Então, os elementos da divisão, a gente tem o quê? Dividendo, divisor, o resultado eu vou chamar de quociente, e se sobrou alguma coisa, eu vou chamar de resto. Então, a relação fundamental da divisão, ela não tem muita propriedade como a subtração também não tem. O dividendo sempre vai ser, dividendo aqui, o número que eu quis dividir, ele vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente e somado com o resto. O resto maior que a gente pode ter vai ser o divisor menos 1, né? Vai ser um número antes, vai ser o antecessor do divisor. Multiplicando-se, se a gente multiplicar o dividendo e o divisor de uma divisão por um mesmo número diferente de zero, o quociente não vai alterar, vai continuar o mesmo. Mas o resto vai ficar multiplicado pelo número que eu multipliquei lá em cima, o dividendo e o divisor. O maior número que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente e o divisor menos o resto é o resto menos 1. As propriedades não valem para divisão, tá? Fechamento, comutativo, elemento neutro, isso daí não são válidas para divisão. Outra operação importante que vocês tomaram conhecimento mais esse ano é a potenciação. A potenciação ou exponenciação vai ser uma operação que ela representa a multiplicação de fatores iguais. Vocês lembram da multiplicação? Que se eu tinha várias parcelas iguais, então aí eu podia transformar aquilo numa multiplicação. Agora, se eu tiver vários fatores iguais, que nem aqui, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Se eu multiplicar um número por ele mesmo várias vezes, então essas vezes eu ponho como se fosse um expoente. Então, deixa eu ver se eu vou pôr exemplo aqui. Não, sendo A diferente de zero, então o número que eu estou multiplicando por ele mesmo não pode ser zero, né? Então, o número que eu estou multiplicando por ele mesmo, eu chamo ele de base. E o número, a quantidade de vezes que eu multipliquei essa base por ele mesmo, eu chamo de expoente, é o n que está representado aí. Então, aqui um exemplo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 3 fatores iguais. Então, como eu tenho 3 fatores iguais, eu posso representar pondo o 3 como expoente do 2. Agora, expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Expressão é uma sequência de operações matemáticas que, para a gente resolver corretamente, a gente tem que obedecer uma certa ordem. A gente não pode ir fazendo de qualquer forma, não. Então, por exemplo, uma expressão aí. Eu vou pôr essa expressão aqui que ela está bem completa. Ela tem potências, ela tem parênteses, colchetes e chaves. Tem divisão, multiplicação e soma, subtração. Tem de tudo aí.
Então, como é que a gente faz? A gente tem regras. Regras em relação a esses sinais, parênteses, colchetes e chaves, né? Então, a gente tem uma ordem aí, a gente tem que obedecer uma ordem para resolver isso. Primeiro, a gente resolve os parênteses, que eu coloquei de verdinho ali. Depois, a gente resolve os colchetes. E, por último, a gente resolve as chaves. E depois, só depois que a gente resolveu parênteses, colchetes e chaves, é que a gente vai resolver o que tiver fora disso. Então, aqui, ó, nessa expressão, dá bem para a gente ver aqui, ó, se eu não resolver o parênteses, não tem como eu resolver o colchete, porque o parênteses está dentro do colchete e o colchete está dentro da chave. Então, é uma coisa assim até meio lógica. E em relação às operações? Em relação às operações, também tem ordem para se resolver. Eu preciso resolver primeiro as potências e raízes, que vocês não aprenderam ainda, mas as raízes são a operação inversa da potência. Depois eu vou resolver a multiplicação, que são os pontinhos ou os xizinhos, né? E a divisão. A divisão eu posso aparecer esse símbolo aqui, ó, de 2 pontos com um traço no meio, ou posso simplesmente representar por 2 pontos, tá? E por último é que a gente vai fazer a adição e a subtração. Vamos resolver então essa expressãozinha aí para vocês verem como é que a gente faz? Então aqui, ó, eu trouxe a expressão para cá. Tem um detalhe, gente. A gente pode, no caso, se a potência não estiver de fora de um parênteses ou de um colchete, eu posso resolver as potências primeiro. Então, para facilitar aí, para resolver logo, vamos resolver essas potências e vamos tirar aqui do lado a ordem para a gente não esquecer, para a gente poder consultar se bater a dúvida. Então, aqui, ó, eu vou resolver aqui, ó. Primeiro, tá vendo quantas potências tem nessa expressão? Eu tenho aí 5 potências. Vamos resolver elas? Aqui, ó, resolvendo, eu reescrevo resolvendo as potências. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, tá vendo? Eu reescrevi a mesma expressão, só trocando as potências pelo valor, pelo resultado delas. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço aqui, ó, é o quê? Primeiro eu tenho que resolver dentro dos parênteses. Então, cadê os parênteses? Eu tenho um parênteses aqui e outro aqui. Então, dentro do parênteses, eu tenho que resolver, esse parênteses aqui, ele tem multiplicação e subtração. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação para depois resolver a subtração. Então, aqui, ó, 2 vezes 5, 10. E aqui, eu posso resolver, 17 mais 8 dá 25. Então, agora eu reescrevo trocando esses dois valores, colocando no lugar de 2 vezes 5, 10, e no lugar daquele parênteses que eu resolvi, 25. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que terminar de resolver esse parênteses, né, gente? Então, eu vou resolver ele, 10 menos 9 dá 1. E vou reescrever todo o resto como está, substituindo isso. Agora que eu já resolvi todos os parênteses, eu não posso ir resolvendo as operações, não. Eu tenho que resolver primeiro os colchetes. Não tem mais parênteses aqui. Então, agora eu preciso resolver os colchetes. No colchete, eu tenho aí uma soma e uma multiplicação. Eu posso fazer 3 mais 4 e depois multiplicar por 25? Nunca, jamais. Eu tenho que ser obediente. Eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois a adição. Então, vamos fazer aí 4 vezes 25 é 100. Agora eu reescrevo
tudo trocando 4 vezes 25 por 100. E agora, então, eu vou terminar de resolver o meu colchete. Dentro do colchete está 3 mais 100, que é 103. Então, agora eu posso reescrever tudo, trocando o colchete e tudo que está dentro por 103. Mas acabou? Não. Agora eu tenho aí, ó, a chave para resolver. Mas dentro da chave eu tenho várias operações. Eu tenho aqui, ó, adição, divisão, multiplicação e adição de novo. O que eu resolvo? Olha aqui, ó, na regrinha. Primeiro multiplicação e divisão, para depois soma e subtração. Mas aqui eu tenho divisão, eu tenho as duas, eu tenho multiplicação e divisão. O que eu faço assim? O melhor, você pode não fazer assim, mas o melhor é você fazer na ordem, tá? Vamos fazer aí, ó, divisão, 16, reescrevo tudo e depois eu faço a multiplicação. Vou fazer lá 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 0, 0 e 1, que foi 1, 6 vezes 1, 6. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. E afastei aqui, ó, porque o 1 é dezena, então ele nunca vai dar unidade como resultado. Vamos somar? 8 desce, 1 mais 3, 4, 6 mais 0, 6 e 1. Então, 16 vezes 103, eu achei aí que é 1648. Então, vou reescrever trocando isso aí por 1648. Agora, para terminar para poder eliminar essa chave daí, eu posso fazer essa adição aí de uma vez. Então, aqui, ó, 2 mais 8, sempre unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. 2 mais 8 mais 5 dá 15. Então, o que eu faço? Eu ponho 5, a unidade debaixo da unidade, e a dezena eu levo lá para a próxima ordem, que coincidentemente aí é dezena. Aí eu vou somar 1 mais 4 mais 2, vou achar 7. Pois 6 mais 1 também é 7. E o 1. E eu achei então que a soma, essa chave aí vale 1775. E já vou dividir ela por 71. Dá para mim fazer de cabeça? Eu acho meio difícil. Vamos dividir aqui? Então eu vou pegar primeiro, 17 não dá para dividir por 71. Se eu tenho duas casas na chave, eu vou pegar no mínimo duas casas aqui. Mas duas casas não deu, eu vou ter que pegar os 177. Como é que eu vou pensar? Ah, mas como é que eu vou fazer? Agora eu pego aqui, ó, 1 dá para dividir por 7? Não. 17 dividido por 7 dá quanto? Deve dar 2, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21. Então, eu vou experimentar 2. 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 7, 14. Então, eu vou tirar 142 de 177. Vou achar quanto? 5, 3, 35. Agora, o que eu faço? Abaixo 5. Agora, da mesma forma, 35 dividido por 7 é 5. Vamos experimentar o 5, então? 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 7, 35. Deu certinho, dá 0. E eu achei, então, que o resultado dessa expressão é 25. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, né? Com isso, vocês viram tudo sobre as operações matemáticas, né? E as operações matemáticas com os números naturais. Eu espero que vocês usem bastante e tenham entendido tudo. Se não entendeu, como sempre eu falo, pode deixar aí no comentário que eu vou ter prazer em te explicar. Até a próxima!